Você confiaria toda a sua segurança financeira a um contrato que nunca leu? Pois é exatamente isso que milhões de motoristas fazem todos os dias. Imagine, você trabalha há anos para comprar o seu carro, paga religiosamente o seguro mês após mês, acreditando estar protegido. E no dia em que mais precisa, descobre que não tem direito a absolutamente nada. Esse choque já aconteceu com milhares de pessoas e pode acontecer com você. Uma vírgula mal interpretada, uma cobertura escondida, uma cláusula que você nunca percebeu. E de repente, o que deveria ser a sua proteção se transforma no seu maior pesadelo. E o pior, a maioria só descobre quando já é tarde demais. Agora me diga, você realmente sabe o que o seu seguro cobre? Ou será que está a poucos passos de cair em uma armadilha que pode custar não apenas dinheiro, mas também a sua tranquilidade, seu tempo e até a sua dignidade? Hoje eu vou revelar as 10 maneiras de não ser enganado pelo seu seguro de carro e algumas delas vão te chocar, porque mostram como o mercado usa brechas que passam despercebidas até pelos motoristas mais atentos. Depois deste vídeo, você nunca mais vai olhar para o seu seguro da mesma forma. Eu preciso te contar algo que até hoje me pesa no peito como se fosse uma cicatriz aberta. Durante muito tempo, eu acreditei que estava protegido. Todo mês, religiosamente, eu pagava o seguro do meu carro. Não era barato. Eu sentia o peso no bolso, mas dizia a mim mesmo que era o preço da tranquilidade. Eu tinha certeza de que, se um dia o pior acontecesse, eu teria a quem recorrer, que alguém estaria do meu lado. Mas naquela noite chuvosa, no silêncio de uma rua quase deserta, descobri da pior maneira possível que eu estava enganado. 2 homens armados surgiram do nada e em poucos segundos arrancaram o carro das minhas mãos. Eu ainda lembro do barulho dos pneus patinando na água, do frio da arma encostando na minha pele, do som da minha respiração curta e de uma frase que se repetia como um mantra dentro de mim. Tá tudo bem, eu tenho seguro. Amanhã eu resolvo. Mas no dia seguinte, sentado diante da atendente da seguradora, ouvi as palavras que mudaram a minha vida para sempre. Senhor, a sua apólice não cobre roubo. Apenas colisão. O silêncio naquele instante foi ensurdecedor. Eu fiquei sem ar, sem chão, sem forças para responder. Era como se o mundo tivesse desabado em cima de mim. Anos de esforço, meses de pagamentos, toda a minha confiança, e nada disso servia para o momento em que eu mais precisava. O que me destruía não era só o assalto, era a sensação de ter sido traído. Eu pagava por uma proteção que não existia. Os dias seguintes foram um pesadelo. Eu precisava trabalhar, mas sem o carro não havia como. Eu dependia dele para colocar comida na mesa, para pagar a escola do meu filho, para sobreviver. Peguei o ônibus lotado, fiz bicos, vendi coisas de casa e cada dia parecia um peso a mais sobre as minhas costas. Mas o que mais me atormentava era a vergonha. A vergonha de ter confiado sem questionar, de ter acreditado sem ler, de ter assinado sem compreender. Eu me sentia enganado, mas no fundo sabia. O erro também foi meu. Eu fechei os olhos para os detalhes que poderiam ter mudado tudo. Com o tempo, descobri que eu não era o único. Conversando com outros motoristas, percebi que a maioria também não tinha ideia do que realmente estava incluso no seguro. Pessoas pagando por coberturas inúteis. Pessoas com franquias tão altas que nunca conseguiriam usar. Pessoas que, como eu, viviam numa falsa sensação de segurança. E foi aí que eu percebi a armadilha. O seguro, que deveria proteger, muitas vezes desprotege. Porque quando você não entende o que está contratando, está apenas assinando um cheque em branco. Um corretor experiente me disse algo que nunca mais saiu da minha cabeça. Seguro não é sobre proteger o carro. Seguro é sobre proteger a sua vida financeira. Mas ele só funciona quando você entende o que está comprando. E é essa a grande verdade. Você pode pagar por anos, mas se não souber exatamente o que está assinando, na hora em que precisar pode descobrir que está sozinho. O que parece um detalhe de contrato pode se transformar na maior dor da sua vida. É por isso que hoje eu preciso te revelar algo que talvez você nunca tenha ouvido de forma tão clara.
Existem pelo menos 10 armadilhas escondidas nos seguros de carro que fazem milhares de pessoas perderem tudo sem perceber. São brechas, cláusulas, escolhas mal orientadas que transformam a sua proteção em uma armadilha silenciosa. E se você não conhecer essas verdades, pode estar condenado a repetir a minha história. Talvez não hoje, talvez não amanhã, mas um dia, quando você menos esperar. A primeira armadilha é acreditar que o seguro mais barato é sempre o melhor negócio. Esse é o erro mais comum. O preço baixo seduz, mas o barato geralmente vem acompanhado de uma cobertura mínima, que não serve no momento real da necessidade. Assim como aconteceu comigo, muita gente só descobre que contratou pouco quando já é tarde demais. O que parecia economia se transforma em perda. A segunda armadilha é não ler o contrato. Parece simples, mas quase ninguém lê. Estudos mostram que mais de 70% dos brasileiros admitem nunca ter lido completamente a apólice. É justamente ali, nas letras pequenas, que estão os limites, as exclusões e as condições que podem decidir se você será indenizado ou não. O silêncio dessas páginas é uma armadilha que cobra caro. A terceira armadilha está na franquia. Muitos aceitam uma franquia altíssima sem perceber. Quando chega o momento, descobrem que não podem acionar o seguro porque o conserto é menor que a franquia. O resultado é cruel. Você paga pelo seguro, mas não consegue usar Eruoku Ando Pureza. É como se carregasse uma chave que não abre porta nenhuma. A quarta armadilha são as coberturas desnecessárias. Corretores muitas vezes empurram serviços extras que você talvez nunca use, carro reserva por meses, assistência residencial, viagens internacionais. Tudo isso aumenta sua mensalidade, mas não necessariamente aumenta sua segurança. É uma ilusão de proteção que pesa no bolso. A quinta armadilha é confiar apenas na propaganda sem pesquisar a reputação da seguradora. A publicidade fala em rapidez e cuidado, mas na prática muitas empresas demoram meses para pagar indenizações, criam obstáculos e deixam clientes desesperados. A diferença entre uma boa e uma péssima seguradora só aparece quando você mais precisa. A sexta armadilha é omitir informações para pagar mais barato. Muita gente mente sobre onde o carro dorme, quem realmente dirige ou quantos quilômetros roda por mês. Isso pode até reduzir a mensalidade, mas na hora da investigação, qualquer detalhe fora do lugar pode ser usado contra você. E aí, a indenização simplesmente não vem. A sétima armadilha é não verificar como a tabela FIPE é aplicada. Muitas seguradoras pagam menos do que 100%. Parece pouco, mas pode significar milhares de reais a menos em caso de perda total. Uma brecha que parece insignificante, mas que pode custar a sua capacidade de se reerguer. A oitava armadilha é renovar sem analisar. A cada ano, o valor do carro muda. O seu perfil muda e até as condições de mercado mudam, mas muita gente renova sem olhar e acaba pagando mais caro por menos proteção. É como viver preso a um contrato que já não serve mais. A nona armadilha é esquecer dos terceiros. Muitos só pensam no próprio carro, mas uma batida pode gerar um prejuízo muito maior no carro ou na vida de outra pessoa. E se a sua cobertura for baixa, o resto do prejuízo sai do seu bolso! Essa é uma das brechas mais perigosas, porque pode transformar um acidente em uma dívida impagável. E a décima armadilha é acionar o seguro em qualquer situação. Cada vez que você aciona, sua apólice fica mais cara no ano seguinte. Às vezes, vale mais a pena resolver pequenos problemas por conta própria do que pagar muito mais caro depois. É uma armadilha invisível que poucos percebem. Eu precisei perder tudo para aprender essas lições. E por isso eu falo com você agora, quase como um aviso proibido. Não repita os meus erros. O seguro não é inimigo, mas se você não entende suas regras, ele pode se tornar a sua maior armadilha. Não se iluda com preços baixos, não feche os olhos para os contratos, não entregue sua confiança sem questionar. No final, eu descobri que o seguro nunca foi sobre o carro. Sempre foi sobre mim. Sobre a minha vida, minha dignidade, meu futuro.
E o que mais dói é saber que eu mesmo assinei o papel que me deixou vulnerável. Mas eu escolhi transformar essa dor em aprendizado e hoje eu compartilho isso para que ninguém mais precise passar pelo que eu passei. Agora, eu preciso te perguntar: se algo acontecesse com você hoje, você tem certeza de que estaria protegido? Ou será que, assim como eu naquela noite chuvosa, você descobriria que estava sozinho? Se essa história mexeu com você, é porque precisava chegar até aqui. Então deixe seu comentário, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e se inscreva em nosso canal. Mas só se tiver coragem de encarar verdades que quase ninguém tem disposição de dizer em voz alta.